Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro. Eu sou Luciana Cardoso e te conduzo nesse debate porque o tema é importante e super, assim, tem muita coisa para discutir. E eu não estou sozinha, eu estou aqui com alguns profissionais do designer gráfico, porque o tema de hoje é sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho do designer gráfico. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber aqui o professor coordenador do curso de Design Gráfico da Fametro e professor também do curso, professor Ulisses Silva. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, é muito legal estar aqui com você para conversar, trazer essa turma do barulho aqui do design para trocar uma ideia e dividir com quem está assistindo a gente aí algumas das coisas que estão acontecendo. E a gente tem também aqui o professor André Fernandes, ele também é professor de design do curso e está conosco para falar sobre esse assunto. Seja muito Olá. bem-vindo, professor. Olá, obrigado. E hoje vai ter muito assunto para manga aí, né? Para a gente poder discutir. Só vem coisa boa. Assistam tudo. E não menos importante, também está aqui conosco o estudante de designer, ele que é o Dave Carvalho. Seja muito bem-vindo, Dave. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com os meus professores, né? E a gente vai botar para discutir aí sobre IA, sobre tudo, e o que mais você for mandando aí pra gente. Perfeito. E para embasar o nosso assunto, a gente tem uma pesquisa aqui que a nossa produção trouxe, que é baseado no Instituto Brasileiro de Pesquisa de Geografia e Estatística, que fala que 90% das empresas brasileiras hoje já estão adeptas, já adaptaram-se, né, com a tecnologia, especialmente com a inteligência artificial. E, se tratando do trabalho do designer, que hoje tem sofrido com esses impactos, na verdade, do modo positivo e o modo negativo. E a gente quer saber, professores, Dave, como é que está o papel do profissional de design numa época, num período de tantas transformações tecnológicas e como é que ele faz essa diferença entre o trabalho dele e agrega, ao mesmo tempo, valor ao trabalho que ele desempenha através da própria criação, né? Da própria forma de criar. Como é que está o profissional hoje? Eu vou começar. Bom, acho legal a gente já começar pontuando que o designer ele nunca tem paz. Ele é um profissional que ele está sempre enfrentando as tecnologias novas que estão aparecendo, ele tem que se adaptar, ele tem que estar correndo atrás. Nunca existiu um momento onde tivesse alguma coisa estabelecida sob pedra e fosse aquilo. Sempre está em mudança. Então, eu acredito que agora é só mais um momento que está acontecendo, novas ferramentas estão aparecendo e o design tem que se adaptar. Não temos para onde ir, faz parte do nosso trabalho, faz parte do que nós aprendemos a fazer e é assim que acontece. Assim como o pensamento de que toda a profissão ela está evoluindo, está em constante evolução. O design gráfico ele não é diferente, principalmente para a gente que, vamos dizer assim, manuseia tecnologias a todo momento, desde programas de edição, vetores, né, e tudo que faz parte do nosso trabalho, do nosso âmbito de trabalho, ele evolui como toda profissão. E tem coisas que dentro da nossa profissão não nos cabem mais. Né? Acho que toda pessoa que pensa que design gráfico ele vai passar a vida fazendo cartão de visita ou panfleto. E não é isso, né? O profissional não vai passar a vida fazendo cartão de visita e panfleto, ele vai ter que evoluir. Hoje em dia, qualquer pessoa, se for lá no seu smartphone, baixa um aplicativo de edição, um Canva da vida, vai lá e faz seu próprio cartão de visita. Não nos cabe mais. Então o design gráfico ele também tem que evoluir. Também tem que focar em outras coisas, já não ser nesses projetos práticos, mas projetos que sejam, vamos dizer assim, como é que pode dizer? De execução, né? De projeto A, de criar algo que seja do zero, que seja valorativo para uma empresa ou um cliente. Seria mais ou menos nesse ponto. E também eu acho que essa evolução ocorreu desde muito cedo, assim. Antes a gente fazia coisas no papel. E hoje em dia a gente foi evoluindo, né? Eu comecei a Que desenhar. era bem manual, né? Nossa, muito manual. A gente começou o desenho mesmo com um carvãozão, né? Lá os grandes artistas faziam um carvão, demoravam anos para fazer uma tela num teto de uma basílica, por exemplo. E hoje eu acho que a evolução ela pode assustar um pouco, né? O designer, mas ele consegue, como os professores estão falando, pegar isso e
adequar a nova evolução do que o seu trabalho vai estar inserindo, né? E eu já ia até perguntar isso, porque o professor André, ele mencionou, existem algumas atividades que já não fazem mais parte daquilo que a gente deve fazer. Quais são as facilidades que a IA tem trazido para o trabalho de vocês, mas também quais são os desafios que ela tem ali, de alguma forma refletido no trabalho de vocês? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Acho que a gente pode entender a IA, como já foi dito aqui, ela é uma ferramenta que surge no nosso meio profissional e ela vai, nesse surgimento, você vai ter duas maneiras de trabalhar com ela. Você pode entender ela como uma ferramenta que estrutura o seu trabalho e aí ela vai te servir, ou você pode achar que ela é uma ferramenta que vai fazer o seu trabalho e aí você está se colocando fora do jogo. Isso é muito importante. Então tem essas duas pegadas. Eu posso pegar a IA, por exemplo, o André estava falando de a gente entender a profissão do designer como uma pessoa que estrutura o projeto, e eu posso falar assim, bom, tenho que entregar um produto tal, uma atividade tal, tenho 4 semanas, preciso estruturar aqui as horas que eu tenho de trabalho, o que eu tenho que entregar, eu posso usar uma IA para ela preparar essa planilha do meu processo de trabalho. Encurta mais esse tempo. Encurta, já não vou ficar tanto tempo planejando minha agenda, porque eu tenho ela que faz isso. Se eu estou fazendo um trabalho, por exemplo, que eu preciso coletar armazém de dados para desenvolver um site, um site de sapatos, vender sapatos, eu posso usar a IA para ela organizar essas informações e ela já me traz mastigado para eu poder aplicar e entregar. Relatórios para cliente, eu uso a IA. E aí sobra mais tempo para eu fazer o que o designer tem que fazer, que é olhar o projeto como um todo, entender o problema e encontrar soluções para o problema. Então, cada vez mais, a gente se afasta da função de ser empurrador de pixel, que faz os botãozinhos em cada lugar, e se torna um profissional mais estratégico, que vai olhar o problema, analisar e encontrar essas soluções. E justamente nesse ponto sobre a IA, existia muito aquele medo, né? Logo que surgiu as primeiras IAs e tal, cara, a profissão de design gráfico vai acabar, né? Meu Deus, vai acabar. Não vai mais existir ilustradores. Não vai ter mais ilustradores. Teve, né, uma onda daquela, né, histeria. Mas a partir do momento em que você começa a conhecer a tecnologia, o design gráfico ele tem que entender isso como uma ferramenta, entender como um aliado. E não ter medo dela. E também não substituir todo o seu trabalho em cima da IA. Ela faz parte do processo, mas ela não é todo, né, o escopo do teu trabalho. Então, ele tem que ser somente uma ferramenta que você vai utilizar. Mas se você, no caso como ele falou, se você se retirar do trabalho, aí você está matando realmente a sua profissão. Isso é um problema, principalmente para ilustradores, né? Isso, é quase aquela frase se você não pode ir com seu inimigo, se junte a ele, né? Porque se você acha que a IA está sendo seu inimigo, você pode transformar ele no seu aliado, como os professores estavam falando. A gente teve um bom exemplo agora, que foi essa logo da Amazônia, né? Que ela poderia ter sido feita com IA, mas eu tenho certeza que muitos estudos foram feitos com IA. Estudo de coleta de dados, estudo de produção, estudo de como eles poderiam estruturar, como o professor estava pontuando aqui agora. Mas foi tudo muito orgânico, tanto que trouxe até uma esperança, né, para os designers que têm muito medo desse parâmetro que a IA traz de tirar o seu emprego, tirar suas coisas ali. Eu não vou mais postar porque o meu desenho está parecendo IA. Mas a gente tem que entender que a IA, ela é o alimento do que os trabalhos estavam sendo colocados na internet. Isso gerou uma grande comoção entre os artistas. Eu entrei nisso, assim, por um tempo, porque eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou agora... O que a minha textura tá fazendo na IA? Só que quando você vê lá no fundo, o trabalho humano, ele ainda supera, ele sobressai. A IA, ela ajuda muito, ela ajuda em estrutura visual, ela ajuda em estrutura de você procurar uma paleta. A gente já usava IA antes, a gente só não tinha visto o tamanho da tecnologia que ela foi se tornando, né? Mas eu usava muito IA antes, eu nem sabia, por exemplo, coletando paleta no Adobe de paletas lá que tem, sabe? Você colocava uma imagem e ele refracionava as cores
da paleta. Então isso já era uma IA, já era uma inteligência artificial, né? Hoje, muitos empreendedores, eles têm recorrido, né, assim, à inteligência artificial para fazer algumas artes ali, inclusive com alguns prompts prontos, né? Até a gente Sim. quer entender um pouco dessa palavra prompt, que hoje é muito utilizado nas redes sociais, em tudo que é canto. E aí, professores, a gente entra naquele mérito, né, sobre agregar valor ao seu trabalho, porque assim, a inteligência artificial ela tem um estilo de publicação, de card, daquilo que ela faz exatamente. Mas como diferenciar isso nos dias de hoje? Porque assim, o senhor fez uma indagação até bem pertinente, porque o jornalista sofre a mesma coisa, né? Será que conforme os anos forem passando e o processo da tecnologia for evoluindo, será que os nossos trabalhos também vão, né, ali sumir? Como é que vai ser? E a gente começa a observar que a inteligência faz parte do processo, né? Do processo. Mas eu queria entender de vocês como fazer essa diferença, né? Daquilo que é um trabalho realmente, daquilo que pode agregar valor para o cliente. Porque a inteligência artificial está aí e muitos têm recorrido a ela. Mas o que diferencia? Como fazer? E eu queria também entender essa palavra prompt. Bora lá, vou tentar empacotar uma parte das coisas e deixar o resto para meus colegas aqui responderem. Em relação a entender como que a gente pode agregar no trabalho. Eu vou falando e quero que você vá pensando no seu trabalho como jornalista. Estamos todos no escritório trabalhando, temos uma tarefa para executar. Eu posso executar essa tarefa pedindo para a IA fazer alguma coisa. A maneira que eu estruturo esse pedido o que ela faz primeiro, o que ela faz depois, o que ela pesquisa, esse é o prompt. É o pedido que eu faço para ela. Eu peço e ela faz, eu vou ter uma resposta ali. É legal sempre de pensar que a IA, o que ela entrega pra gente é nada mais do que um gerador de coisas genéricas. Por isso que é tudo tão pasteurizado, porque ela pega todas as referências, ela junta numa amálgama, numa mistureba grande, o sabor tutti-frutti e te entrega. E bate no liquidificador. Bate no liquidificador. Por isso que é tudo tão parecido. Então, se um designer ou um jornalista faz um trabalho desse jeito, ele vai ter um resultado que, claro, vai ser igual a todos os outros que tem. Mas você pode fazer uma coisa que a IA não faz. Você pode se levantar da cadeira e conversar com um colega do lado, você vai na esquina entrevistar as pessoas, você vai até os lugares, você vê as referências, você está fazendo um trabalho para uma empresa, você vai até a empresa, você vê os clientes andando ali, você conversa e você vai ter informações que a IA não vai conseguir ter. É esse fator humano que sempre vai ser o nosso diferencial. Eu acho que tanto para o designer como para o jornalista. E também tem até reforçando isso que o professor acabou de falar, o nosso tempo real não é igual ao tempo real da IA, apesar, vou até falar para a câmera isso, o nosso tempo real não é igual ao tempo real da IA, apesar da IA fazer tudo em tempo real. Não. David, foi bonito, mas eu não entendi. Fala aí, explica aí de novo. Agora porque assim, um prompt, você vai lá e fez um prompt, né? Sim. Eu quero que você transforme essa foto em um fundo no Alasca. Ali é o tempo real. Mas você ir lá no Alasca, tirar a foto, fazer a foto... uma jornada. Tem todo... Você vai vivendo, né? Você vai vivendo a vida, você vai vendo o acontecer, você vai produzir. Eu tenho um exemplo, posso dar um exemplo aqui? Uma amiga minha ia casar e ela fez um convite de casamento na IA. Bonito. Convite bonito. Só que ficou igual de todo mundo, né? E ela disse assim, esse galho aqui ficou desse jeito. Aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um convite de casamento pra você, tradicional. Aí ela pensou que eu ia fazer um convite de casamento pra ela, tradicional, dos termos tradicionais de casamento. Fulano convida ciclano, não sei o quê. Não, eu fiz ele todo em aquarela. E a textura que é a aquarela que eu fiz, que eu escaneei, que eu passei pro computador, eu fiz uma faca especial pra ela de casamento, eu pesquisei o que eles gostavam, eu fiz uma estampa relacionada ao que eles tinham, da história deles, do casamento deles, que inclusive foi nas aulas dos professores que eu aprendi isso também. E quando ela pegou, ela entendeu que o sentimento dela, a sensação de viver que ela estava tendo abrindo o convite era muito diferente daquele que ela tinha feito na IA, que foi um prompt.
faça um convite de acordo com os meus gostos, que são tal coisa, nos conhecemos no México e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiz um chapelão mexicano. Então, a experiência que ela teve, a IA foi rápida, supria a necessidade dela, mas ela não trouxe o sentimental, o humano que ela precisou. E é aquela coisa, a IA, ela pode fazer as coisas muito mais rápido, mas acaba que é um produto muitas das vezes sem alma. Sim. Né? Ela não tem a alma do design, ela não tem a parte da criatividade do design. Tá justamente isso que ele está pontuando, de fazer algo à mão, de ir lá, escanear, criar, co-criar. É o levantar, né? Que o Gui estava falando. Justamente, é aquele negócio da diferenciação. É o que diferencia a nossa, vamos dizer, a nossa arte para aquilo que a IA tá produzindo. É totalmente diferente. Então, hoje em dia, tu passeia pela cidade, tu vai ver um monte de prompts pelas fachadas, né? Nome de restaurantes feito de forma ali, pasteurizada, né? É a Como ele questão falou. da sensibilidade, do olhar diferente. Todos os personagens do mesmo jeito. Eu não perco uma novela da Moranguete. Eu não perco. Todo capítulo eu tô lá vendo. Mas eu sei que é... Mas acho que um ponto bom para a gente levantar aqui agora, nessa questão da diferenciação, de como a gente está criando, como é que a gente está utilizando a IA, é das questões éticas. Né? Eu acho que um bom ponto sobre a autoria daquilo que você está criando são as questões éticas hoje em dia. Porque muitas das vezes a IA está usando produtos de outros artistas para criar uma coisa inédita, entre várias aspas, mas acaba que você está ferindo, né, direitos autorais de alguém, direitos autorais de algum produto, através da IA e mesmo sem perceber. Então, essa questão dos desafios éticos que o design gráfico hoje ele enfrenta, ele é um ponto muito importante. Sim. Que é que muita gente pensa que, eu nunca vou ser processado por uma marca, isso não vai acontecer. Acontece. Quando você vê, você já recebeu o seu processinho da Nintendo na sua casa, porque você usou o Mario Bros. Eu acho alguma que coisa. É até interessante, professor, porque isso começa na academia, né? Professores, a gente está formando esses profissionais que estão no mercado de trabalho, que estão entrando no mercado de trabalho. E eu acho que é interessante a gente falar sobre esse ponto, professor, como é formar esses profissionais, especialmente no âmbito ético, né? Entendendo que existe essa necessidade da sensibilidade, do olhar diferente, da construção de um material que, por mais se utilize ali da inteligência, da tecnologia, do avanço, mas também não deixa de estar ligado à humanização. E aí eu queria até perguntar de vocês como é esse desafio de formar esse profissional que está na universidade, que está começando ali, dando os primeiros passos em saber distinguir aquilo que ele pode utilizar, né? E como saber entender ali o valor do seu trabalho, né? Entender o valor do seu trabalho. E queria saber de vocês como é que está isso dentro de sala de aula. Posso pontuar? Eu acho muito importante. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito na tecla com meus alunos, principalmente das disciplinas de design, sociedade e cultura da vida, né? Eu adoro falar sobre o código de ética do design gráfico. Muito profissional pensa, existe um código de ética do design gráfico? Nossa primeira questão no primeiro período foi essa com o André, que ele foi o nosso professor. É a primeira coisa que eu falo, gente, nós temos um código de ética e nós temos que seguir isso, porque é isso que nos diferencia do que é certo e errado dentro da nossa profissão. Então, o trabalho do design gráfico é justamente ele saber qual é o caminho que ele vai percorrer. Por exemplo, uma coisa que eu falo com meus alunos, quando a gente está criando um produto, cara, o seu trabalho não é só buscar a solução para aquele, né, entrave que você encontrou, mas é ter um INPE, né, que é de pesquisas, né, como é que fala do catálogo lá de patentes, né? Você vai lá no INPE, pesquisa se aquela marca já não foi registrada, se aquele produto não foi registrado, para que justamente você não vai cometer delitos. Então, o profissional de design gráfico, ele também tem responsabilidades quando ele está criando qualquer tipo de produto. Então, esse é o ponto. Ele tem que trabalhar dentro das linhas da ética do design gráfico e dos códigos de consumidor, código civil, entre outras coisas. Porque a gente está à mercê da lei também. Uma coisa que eu percebo também, voltando a falar dos alunos que estão entrando e como essa construção, é que, às vezes, o aluno que chega, a pessoa que resolve se dedicar e começar a estudar o design gráfico, ele vem com um foco muito em aprender as ferramentas. Ele quer chegar e quer saber, bom, cadê aqui onde é que está o mouse, onde é que está o Illustrator, o Photoshop, o InDesign, o Figma, onde é que eu quero sair mexendo.
Só que a gente tem um problema muito pontual, que é, não adianta eu pegar essa pessoa, no primeiro dia dela, colocar ela na frente do computador e falar, vai, faz aí. Exato. Porque falta fundamentação. Quanto mais a tecnologia avança e quanto mais rápido ela avança, mais a gente que já está inserido no mercado percebe que a fundamentação é o principal, é o núcleo de tudo. Porque as ferramentas vão mudando, sempre mudam. Sempre mudam, porém os fundamentos permanecem. Então, se você sabe, por exemplo, vou falar uma coisa bem genérica assim, mas você sabe qual o tamanho da fonte que você coloca em cima e qual que você colocar embaixo. Não importa a ferramenta que você vai trabalhar. Você pode estar trabalhando com Figma, pode estar trabalhando com o Cloud Design, que é o da semana, pode estar trabalhando com Canva. Com o que você estiver trabalhando, você tendo fundamento, você consegue fazer um bom design. Então, o profissional que está entrando, ele precisa receber esse entendimento primeiro, que é o que vai garantir uma longevidade na profissão dele. Eu, como já quase um finalista, né, em design gráfico, falando agora como aluno, depois que eles falaram, a gente sente o impacto quando a gente chega na disciplina, porque muita gente entende que o designer, ele vai desenhar. Só desenhar. Tanto que as primeiras aulas com o professor André, por exemplo, eram umas aulas que a gente ficava sem entender, tipo, cara, por que esse cara tá passando isso? E ele vinha assim... Não, e ele vinha, a gente conseguia enxergar a sede do professor de fazer com que nós entendêssemos que aquilo ia partir para o nosso futuro, né? Como empregados, como pessoas trabalhando freelancer, como profissionais, sei lá, donos da sua empresa, o que fosse. Mas os professores sempre pontuam muito. Mandar um salve, professor Quincas, professora Fabiana, professora Samara, professores que estiveram com a gente, estão com a gente ainda. Tô esquecendo de alguém? Turenco. Professor Turenco, pelo amor de Deus. Beijo, professor Turenco. São todos profissionais que sempre abordam. Eles sabem, né? Eu acho que todo professor já passou pelo que a gente está passando agora, mas eles sabem muito bem onde pontuar cada situação. Eu tô falando em nome da minha turma, tá? Que tenho certeza que eles vão concordar. E eu acabei de coisa a lapela aqui. Mas eu tenho certeza que eles vão concordar. Os professores sempre abordam a nossa prática ética em relação ao design. Mesmo que eles digam assim... O professor Turenco já falou isso também. Ele disse, olha, vocês querem usar IA? Usem IA. Mas eu quero ver o trabalho de vocês refletindo no que eu aprendi, no que eu ensinei para vocês. Não é só na prova, não é só na avaliação, não é só na redação que a gente faz, não é só nas questões. A prática, ela leva muito isso. Ontem mesmo a gente estava tendo uma aula super interessante de embalagem com o professor Quincas e a gente fez umas embalagens ao vivo, na sala. O professor Ulisses foi até lá. E aquilo gerou uma comoção na aula, assim, sabe? E ele dizendo que até nas embalagens a gente pode cometer um erro de plágio, por exemplo, né? Pode. Então, essas preocupações a IA não tem. Essa preocupação de uma pessoa que for contratar um designer e ele não ter... Não digo que é necessário ter uma formação, mas tem muita gente que acha que o talento já é suficiente. Façam uma faculdade. Deixe de querer ser influenciadores. Seja influenciador formado, por favor. Então, só para finalizar, eu acredito que o profissional de designer, ele consegue hoje ter essa linha de ética que os professores ficam passando. Por exemplo, para uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu quero uma caixa igualzinha essa daqui, ó, tem como você fazer? A IA vai fazer para você, mas o processo vem. Com certeza. Mas o aluno de design vai falar, olha, eu tenho uma nova proposta para fazer para você, porque até essa abordagem ao cliente, a abordagem é ensinado dentro de sala de aula, sabe? Não é uma matéria, mas é ensinado dentro de sala de aula. E é aquela coisa, o que faz um bom design no fim das contas, né? Saber Photoshop e Illustrator não te faz um designer, tá? Isso é só uma ferramenta aí, né? Saber Canva não te faz um designer, né? Isso é um mero executor. Ali, uma criança de 10 anos aprende a mexer no Photoshop e Illustrator. Sim. Não faz dela um designer. Então, o que você vai aprender é o que o professor falou. A fundamentação é importante. Saber projetar e solucionar um problema social é importante. É isso que te faz um bom design. Meu amigo, quantas vezes eu trabalhando de freelance na vida, um cliente, olha, eu preciso de um vídeo para ontem.
Eu, na rua, tive que abrir meu telefone, abrir um editor de vídeo genérico e editar um vídeo. O vídeo ficou a nível cinema. E eu fiz no editor de um telefone. Então, isso não me faz um designer? Claro que faz. Por quê? Porque eu sei os fundamentos de como editar um bom vídeo para aquele cliente, para que ele consiga vender aquele produto. Então, não é o programa, não é o Adobe Premiere que vai fazer, né, um design ou menos design. E Entendeu? geralmente é o profissional que tem essa consciência, né? Eu acho que é importante a gente falar, a gente está caminhando aí para o final, mas não vamos deixar de falar sobre isso, sobre a consciência social. O David falou que a IA, a inteligência artificial, a tecnologia, ela não tem essa preocupação com algumas coisas, alguns assuntos, especialmente quando nós falamos sobre acessibilidade e inclusão. Né? Hoje, se tratando disso, professores, como é que está essa relação, né, do design gráfico, que precisa se preocupar com a questão da consciência social, a inteligência tem essa consciência, como fazer hoje um trabalho que, de alguma forma, olhe com mais atenção. Porque nós hoje vivemos numa sociedade que precisa, né? Nós vivemos no contexto amazônico, por exemplo, né? Eu até tive a oportunidade de conviver com os dos alunos de designer me falando sobre o grafismo, né? Utilizar do grafismo em algumas identidades. E a gente tem toda uma preocupação com tudo isso, porque a gente não está falando só sobre um povo indígena, a gente está falando de toda uma história, de tudo isso, de toda uma inclusão. E eu acho que é interessante a gente falar como que a inteligência, como fazer atrelar a consciência social, como fazer um trabalho também, preste atenção nesses detalhes. Essa pergunta foi grande, hein? Vamos lá. Eu vou falar um pedaço, vou deixar um pedaço para meus colegas falarem também. Então, sobre as questões de acessibilidade, tudo que o designer produz dentro de uma empresa ou para atender um cliente, no final da conta, quando você puxa a régua, puxa a calculadora, é para gerar a solução, e a solução tem que ser financiável, tem que dar lucro. Então, você conseguir destacar a importância da acessibilidade dentro de um projeto para o seu cliente ou para o seu contratante depende muito do gingado do designer gráfico, de como ele vai se posicionar, como ele vai pensar nas questões éticas. E uma maneira de você entender isso como uma ferramenta e entender como a acessibilidade não é uma coisa de nicho é você entender o seguinte: todas as pessoas, agora, é uma coisa que eu não gosto de falar de todos, mas eu tô falando agora. Anote aí, David, que você sabe que eu não falo tudo. Não fala. Em algum momento precisam de facilidades, ou melhor, de acessibilidade. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma interface aqui bonitinha e falo assim, bom, essa interface aqui, o meu usuário, ele vai usar dentro do ônibus. É um aplicativo de alguma coisa que vai funcionar dentro do ônibus. E eu preciso, pensando aqui, talvez eu precise projetar ele para uma pessoa que só tem um braço. Por quê? Ele nasceu, ele tem sofreu um acidente? Não, porque quando ele está dentro do ônibus, ele está só com um braço disponível. Eu preciso projetar uma interface para a pessoa trabalhar quando ela não enxerga um site. Como que eu vou usar um site se eu não enxergo? Ah, mas porque ele nasceu com esse problema? Não, porque onde ele está agora, talvez a iluminação não seja mais adequada. Então, quando a gente começa a falar de acessibilidade e design, talvez seja interessante os designers e quem projeta parar de pensar que a acessibilidade é um favor que você faz para a sociedade. Não é um favor, é uma imposição, é uma coisa que está posta e tem que acontecer. Então, pensar a acessibilidade dessa outra maneira vai facilitar a argumentação e vai facilitar com que você aprove projetos. Sobre a parte ética da IA, como a gente está falando, a IA ela é uma ferramenta e você aponta uma direção e ela faz. Então, aí a gente volta de novo para a questão humana. Quem é o cara que tem aula de ética com o professor André? Vai saber o que pode e o que não pode promptar lá para acontecer e como trabalhar com isso. Acho que esse é uma primeira abordagem. Por favor, senhor André, continue. Né, a questão... Aí a gente vai cair de novo na questão ética, né, do profissional. A IA, a consciência dela é aquilo que você está escrevendo para ela.
O que ela sabe é reunir uma seleção de informações e ela vai te trazer aquilo que você está perguntando. Aí a inteligência artificial dela é juntar documentos daquilo que ela buscou na internet e te jogar ali na tua tela. Nem sempre vai estar certo. E muitas das vezes não vai estar certo, né? Tu pode jogar os dados que for, ela vai te entregar aquilo que você está pedindo. E muitas das vezes pode ser agradável ou não, né? Então, a consciência, ela tem que partir do profissional. Não tem jeito, né? Então, até aqui eu anotei aqui, né? O profissional de design gráfico, no fim das contas, ele se torna, aliado a IA, né? Que é o assunto, ele se torna um curador. Ele vai ali ver quais são as informações, as melhores informações, e se transformar num estrategista. Ele vai usar aquilo como um processo e como de forma estratégica ele vai utilizar aquela informação. Se aquilo vai ser bom ou não para aquele produto que ele está criando. Então, o design gráfico, ele tem que ser um curador. Ele vai buscar as informações corretas dentro daquilo que a IA está te trazendo. Mas nem sempre na complexidade que ele te traz é correto. Os limites vão estar da tela para trás, né? Porque quem vai estar digitando vai ser a pessoa que está colocando o prompt que possivelmente pode estar errado alguma coisa, né? A gente não sei se talvez errado seja a palavra correta, mas de uma forma não agradável de se usar, vamos colocar assim. A gente não muito longe no nosso projeto de extensão que a gente teve com o Ulisses, e agora a gente está tendo outro com o André. A gente foi em uma instituição e nós mapeamos várias coisas que essa instituição ela precisava, né? A gente até fez um prompt de IA para marcar ali uma estrutura, né, de trabalho. Só que ela não conseguia chegar no produto final ali que a instituição precisava, né? O problema da instituição, não o problema da instituição em si, mas o problema estrutural, o que a gente estava, né? O professor, ele instigava a gente do que a gente precisava, e mesmo se a gente colocasse para ir ajudar a gente de uma forma mais incisiva, a gente não conseguiu. A gente conseguiu através do que o professor passou na estrutura documentacional que ele botou, os documentos que a gente foi colocando, né, preenchendo. Mesma coisa com o professor André recentemente. A gente havia feito um projeto inteiro para uma outra situação, uma outra metodologia, porém, a gente conseguiu fazer na sala, na munheca, né, professor? Com certeza. A gente colocou as cartolinas na tela, na parede, e foi colocando na mão toda a estrutura do quadro que o professor colocou. E foi muito mais fácil do que se a gente tivesse feito um prompt na IA e teria saído algo que não... teria saído algo interessante para a pessoa que talvez fosse pegar e vender o que ela vai vender, o que ela vai usar na empresa que for. Mas agora tem um fundamento, tem uma destreza na hora de se usar aquele produto, aquela marca, aquela logo, o final, aquela embalagem, para que serve, para o que vai ser. Sim. Então é muito interessante. O professor ontem... Então, no fim das contas, pessoas reais com ideias reais. Exatamente. Buscando soluções reais. Exato. Sem o apoio da IA. Né? Que é o brainstorming ali que vocês fizeram. E vamos doido. O diálogo tá muito bom, mas eu quero agradecer novamente pela disponibilidade de todos. E não esquecer que sempre o espaço está aberto para que a gente possa falar mais sobre o trabalho do design gráfico. Muito obrigada. Podcast para mais de 4 horas. Aí. Muito obrigado. Nossa, muito, muito massa. Adoramos. E para você que está em casa e gostou do programa, então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e nos acompanhe pelas redes sociais no Pod Fametro. Até o próximo episódio.